Eu tô meio destreinada, tô totalmente treinada de fazer isso aqui, na verdade. Agora eu vou ter que me virar no centro, porque já faz meses, né? Quem acompanha a Taverna e os Taverna Entrevista sabe que faz meses que a gente não dá as caras por aqui, não entrevista ninguém, parece que a gente não tava trabalhando, que não é verdade. Mas enfim, hoje vamos aí com a nossa convidada magnífica, com uma capitã, com uma xerife, com uma aqui, ó, não passa nada. Hoje não passa absolutamente nada, porque a gente está na companhia ilustre de Fátima Aldaner. Muito boa noite, muito obrigada por aceitar esse convite, assim, corajoso. Tu aceitou de forma corajosa, né, participar com esses malucos aqui. E a gente agradece muito. Muito boa noite. Boa noite, eu que agradeço aqui a oportunidade de vocês e aceitei sabendo dos riscos já, então tá tudo tranquilo. Clicou em aceito, né? Aceito, conheço, li Os termos. os termos e aceito, muito bem. É a melhor forma de aceitar, né? Vou dar boa noite também, ou na verdade deveria ser boa noite, boa tarde, bom dia, né? Para os meus colegas de taverna e de Taverna Entrevista, Andrew e William. Boa noite, boa tarde, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, então, pra todo mundo, né? Uma honra ter aqui a Paty com a gente hoje. Vamos conversar um pouquinho, então. É isso aí. A gente vai começar com uma pergunta bem de praxe aqui do Taverna Entrevista. Tu que já viu, já acompanhou, já deve ter ter decorado. Inclusive, a gente tinha que ter pensado uma forma de surpreender a Paty, porque ela é público do Taverna Entrevista. Então, a gente não pensou nisso antes, né? Mas a primeira pergunta que a gente costuma fazer aqui, Paty, é como começou a tua trajetória como jogadora, né? E até hoje, até jogar no Grêmio. Eu jogando futsal na escolinha, e aí no meio das meninas eu me destaquei, e na minha cidade tinha um projeto muito bom de futsal, e também a gente jogava algumas competições de campo, que vinham meninas de fora, moravam na minha cidade, né, em Pinhalzinho, e a gente disputava todas as competições de Santa Catarina, e era uma equipe muito boa, a gente ganhou todas as competições que disputou praticamente, então era muito qualificado. E aí, essas meninas, quando elas tiveram uns 17, quase 18 anos, elas foram para Chapecó. E eu era mais nova. A maioria delas era 2001, 2002 e eu 2003. E aí, elas foram para Chapecó porque o projeto de lá também era muito bom, né, junto com a Mauri. E eu acabei isolada, ficando na minha cidade. Mas aí, o nosso treinador, ele falou, não, vai para lá também. Eles também tem um time que é sub-15, que você pode tentar, se você não gostar também pode voltar, não tem problema. E aí eu aceitei, porque era algo que eu queria, desde muito pequena, era jogar futebol. Então me arrisquei, fui para Chapecó, gostei de lá, me adaptei super rápido, lá joguei inúmeras competições, enfim, evolui muito. E aí vim pro Grêmio, né, em 2020, e é onde estou até hoje. Poxa, que massa. Eu tava pensando que esse teu eu precoce aí de jogadora, porque a gente olha pra ti e não diz que tu tem a idade que tu tem, né? Com o que tu apresenta na zaga, a tua seriedade se nota fora dos campos e dentro dos campos, né? É genética a coisa, vem contigo desde sempre, porque já desde o início da história como jogadora estava à frente do grupo, né? Ou em termos de idade jovem nesse caso. Então, um destaque tanto assim pra ti, que nos orgulha muito, na verdade, de ter essa jogadora que vem da base que representa tudo isso da nossa equipe. E agora eu vou passar quem? Vamos por ordem alfabética, Andreu? Faça a sua pergunta. Boa noite, Paty, tudo bem? Primeiramente, eu queria dizer, né, que como é que ela não vai encarar a Taverna, sendo que ela encara os ataques como do Corinthians, Palmeiras, durante o campeonato todo ali, com aquela tranquilidade, aquela cara serena, né, tipo, não vai passar nada. Às vezes passa, né, mas daí é aquela coisa, futebol, uma coisa coletiva, o time do Corinthians e do Palmeiras também, é muita gente ali pra uma pessoa só dar conta. Mas enfim, parabéns também, né, Paty, por toda a tua trajetória até aqui no Grêmio e na seleção, né, tudo que tu vem apresentando. Queria saber de ti, assim, como é pra ti hoje, como é que tu te sente no profissional, assim, faz pouco tempo, né, se a gente for olhar que tu tá no profissional, como é que tu te sente hoje, assim, já com o grupo,
Tu já teve uma troca, inclusive, de grupo, né, do ano passado para esse. Como é que é a sensação, assim, no profissional do Grêmio? Boa noite. Foi tudo muito rápido, acho que aconteceu. Acho que desde sempre na minha vida, tudo do que eu almejo, muitas delas já conquistei. O profissional, sem dúvida, é uma delas, se não a mais importante. Então, fazer essa transição da base aqui do Grêmio e para o profissional também foi bem rápido, foi logo nos primeiros meses de 2021. E tá hoje aqui é uma experiência assim, muito diferente do que eu estava acostumada quando eu estava na Chapecoense, porque disputando uma Série A1, você está no mais alto nível do futebol brasileiro. Então, é muita responsabilidade, mas eu acredito que hoje eu consigo lidar com isso muito bem, muito pelo que aconteceu no ano passado, de todas as experiências de troca, tanto com a seleção quanto com as meninas que estavam aqui. Então, acho que hoje isso para mim é algo muito mais natural, mas se eu for pensar assim, é muito surreal eu com 19 anos estar jogando na equipe principal de um grande clube. Então, querendo ou não, tem um peso muito, muito grande para mim, mas, como eu disse, é mais natural. Hoje eu levo isso de uma maneira bem tranquila. Bem tranquila. A terapia tá em dia, né? Ou isso aí vem de outra vida, né? Não é possível. Com 19 anos ter toda essa mentalidade evoluída é para poucos. Para poucas. William, tua pergunta. Seguindo nessa linha de questão de ser muito jovem e tal, tu saiu de Pinhalzinho, né? E foi pra Chapecó e depois pra cá. É Gravataí, não chega a ser Porto Alegre, mas já é um mundo diferente, né? Como é que foi pra ti essa etapa toda longe de família? Porque Chapecó ainda é perto, né? Mas a partir de que tu veio pra cá, tu já ficou mais longe da tua família. Como é que foi toda essa adaptação? Não só a questão, o Ender perguntou da base profissional, mas a questão pessoal mesmo. Como é que tu te adaptou melhor? Como tu acha que te ajudou a te adaptar melhor aqui? Em relação a isso, como eu saí de casa acho, com 13, 14 anos, então no início é muito diferente do que você acaba vivendo, mas o mais importante que eu vejo assim é com quem está à sua volta, porque quando você vai morar em alojamento, né, que acontece na maioria das vezes, as meninas aí que moram contigo diariamente fazem parte da sua nova família, então tudo se torna diferente e também melhor em algumas formas. Você tem sempre alguém aí contigo, é muita menina morando no mesmo lugar, então eu acho que isso faz a adaptação ser muito melhor e mais rápido. Foi o que aconteceu comigo. Eu acho que eu não sou assim tão apegada à minha família, se eu ficasse de longe eu ia chorar com isso, não. Sou bem tranquila, eles também, acredito. Não foi assim um baque tão grande para todo mundo, foi algo mais natural, porque era o que naturalmente ia acontecer. E a minha família também já está mais acostumada com isso, porque eu tenho uma prima que também saiu muito cedo, um outro primo também para jogar futebol, então essa coisa acontece muito no nosso meio familiar. E aí, fazer essa transição para Chapecó não foi tão difícil também pela distância, então se eu quisesse ir para casa ali era 40 minutinhos e estava tranquilo. E aí, quando chegou o final do ano, que eu recebi propostas de diversos times, todos eram muito mais longe do que eu estava acostumada, mas eu acho que depois de passar esses 4 anos fora de casa, independente da distância que eu ia ficar da minha família, ia ser algo relativamente tranquilo. E está sendo. E daí, como eu falei, a adaptação vai muito de quem você convive, né, das pessoas que fazem o seu dia. Então, eu acho que isso me deixa mais tranquila, me faz feliz, me faz bem e torna isso tudo mais fácil. Meu Deus, olha, eu tô tirando o chapéu, eu tô me sentindo imatura te ouvindo falar assim. Com 32 anos, eu tô uma pirralha. Mas, brincadeira à parte, essa pergunta do William, inclusive a tua resposta, casa bem com uma das perguntas que foram enviadas pra gente, do pessoal que assiste a Taverna, que nos acompanha aqui, porque a gente abriu lá no Twitter, né, pra que fizessem perguntas pra ti e tal, anunciando que a gente ia gravar essa entrevista hoje. E uma das perguntas que fecha bem com esse finalzinho da tua resposta, da última pergunta, é a da Isa. Que ela pergunta como foi para ti receber a notícia de que o Grêmio tinha interesse em te contratar e que tu estava próxima de jogar na equipe do teu coração. Aí, essa é uma afirmação dela, tá? Porque eu sequer sei se é realmente a equipe do coração.
Eu tento ser o mais neutra possível, mas não tem como. Algumas vezes já deixei escapar que sim. É meu time do coração, não tem como negar isso. A gente já viu até foto, né? Eu tentei disfarçar. Não tem como, eu também não me aguento. Porque é difícil, né, no futebol, a gente, tipo, escolher alguma coisa, porque não vai ser só aquilo a sua vida. Mas, enfim, é uma paixão muito grande que eu tenho pelo Grêmio desde sempre. E eu havia recebido proposta, eu acho que em 2020, que eles estavam interessados em mim, mas aí decidi não sair, continuei na Chape. E é um negócio surreal, porque eu via as meninas que jogavam comigo, né, Yasmin, Marisa, Gisele, que todas vieram pro Grêmio, fala, nossa, que da hora, né, elas lá no Grêmio, ele postando coisas sobre elas no perfil principal. Muito viver isso um dia, e sem imaginar que de fato, né, eu viveria algo muito igual e em alguns momentos muito melhor. Então, quando eu recebi as propostas, né, no final de 2020, eu pensei, né, no que seria melhor para mim naquele momento na minha carreira, com uma equipe profissional e também na seleção, e o Grêmio se encaixava nisso. Eu não posso dizer se essa minha paixão, né, do time do coração deixou levar um pouquinho, mas acredito que eu penso ainda, né, que foi a decisão certa e foi tranquilo, porque acho que eu não tive que fazer nenhum sacrifício para vir para cá, porque de alguma forma foi muito bom. André, a tua pergunta? Vou aproveitar o teu embalo de pergunta da internet, que é alguma coisa assim que a gente tem curiosidade também, né? Aproveitar um pouco falando da questão de Grêmio, de seleção. Tem a pergunta também que mandaram pra gente. Qual a diferença de treinamento que tem, que tu vê também, assim, que tu possa dizer pra gente, no Grêmio e na seleção brasileira? Porque são dois trabalhos diferentes, né? Acredito eu, inclusive porque são preparações diferentes. A seleção brasileira normalmente é um período mais curto de preparação para jogos, né? Vocês se encontram, treinam, aí tem o jogo, e aqui no Grêmio vocês têm mais tempo para pensar os jogos, pensar a temporada. Enfim, queria que tu contasse um pouquinho mais pra gente sobre isso. É bem diferente, muito diferente, tudo, o ambiente, os profissionais, obviamente, a metodologia de trabalho. Eu, por exemplo, só tive experiências na Chapecoense, que era pela base, né, então era uma coisa amadora, e no Grêmio profissional. Então, o que eu posso dizer é que lá, como na Sub-20, que eu estava nos últimos dias, a gente tinha pouco tempo de preparação, era geralmente 9 dias de competição, em alguns poucos momentos foi 14 dias, então todo dia a gente trabalhava muito, de maneira muito intensa. Independente do tempo de treino, a gente tinha que ser intenso o tempo todo. E aí também uma questão que é muito diferente são as reuniões táticas, sobre análise de adversário, análise dos nossos treinos, né, o que a gente está fazendo de bom, o que a gente pode melhorar, a construção do nosso modelo de jogo também. Nós atletas participávamos muito, então eu penso que para mim principalmente ajudou muito, né, para o meu desenvolvimento de dentro de campo, leitura tática, decisão, e é algo que eu sinto falta às vezes aqui no Grêmio, de a gente fazer isso, de se estudar o adversário, e é porque são ambientes totalmente diferentes, então tem coisas que, obviamente, né, a seleção proporciona coisas que diversos clubes do Brasil não tem nem como chegar perto. Mas acho que principalmente isso de você estudar, e eu vejo que muito demais, eu evolui muito durante o período que eu estava na seleção, tanto 17 como na 20. E os treinos também é bem diferente, os objetivos do treino, porque isso obviamente varia de treinador para treinador. Então foram, assim, são dois momentos assim bem distintos que a gente vive no clube e na seleção. Importante, né? Os objetivos mudam, muda a forma de chegar lá. William, é a tua pergunta? Agora é tu, né? Me perdi um pouco. Pela ordem alfabética, acho que... É muita gente pra falar, jura? Só dois. A Thierry sempre se perde. Em algum momento eu viajo. Eu vou, já que ele tá falando muito sério, então eu acho que eu vou pra minha pergunta mais clássica, assim. Paty, assim, tu já com experiência em mundial, sul-americano, brasileiro,
qual foi a situação mais inusitada que já te aconteceu em campo? Tipo, seja engraçado, ou seja uma coisa, meu Deus, que absurdo aconteceu isso em campo. O que foi a coisa mais inusitada que já te aconteceu jogando? Eita. Eu acho que depois que o negócio vira mais profissional, não tem tudo disso. Mas algo que eu me recordo de quando eu tava na Chape ainda, que a gente foi disputar um torneio de município aí. E aí a gente tava aquecendo, não tava nem dentro de campo. A gente tava aquecendo fora e tava tendo um jogo. Era de manhã, então tinha dado geado, porque tinha 2 equipes jogando lá e a gente tava aquecendo no lado de fora, fazendo altinha. E aí a bola caiu no campo, dentro do campo, eu e minha dupla que tava fazendo altinha. E aí, tipo, ela, não vai você pegar a bola? Aí eu fui. Aí a bola do jogo tava vindo naquela direção. Eu falei, não, eu vou ter que pegar a bola rápido, sair do campo, porque senão não vai dar bom. Aí eu fui correndo e quando eu fui chegar na bola, eu escorreguei. E caí no meio do campo, e o jogo rolando, e a bola vindo pra minha direção que eu tava. Eu lembro disso até hoje, porque foi muito vergonhoso, meu Deus. Ainda bem que, tipo assim, era um negócio, não tinha muita gente vendo, não era tão importante, e nem filmado, muito menos, porque lamentavelmente não foi filmado. É uma pena, tinha que ter registro disso. Agora eu fiquei lamentando que não estavam filmando, poxa vida. Que horror. Lamentavelmente não foi filmado, nossa. Bom, aproveitando, vou surfar nessa mesma onda de quebra de clima, então, já que a gente estava, né, num clima sério. E eu vou pro quadro que eu mesma apresento aqui, como tu já conhece, tu já deve ter visto e tudo mais. E também tu tem uma colega de zaga que fala espanhol, né? Então tu deve já tirar de letra a questão com o idioma ou não. Como é que Mucho, é? hablo mucho. Habla mucho, muy bien. Eu hablo. Não, ela foi perfeita, mucho, habló mucho. Bueno, entonces, ahí va. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué se considera que las toallas están sucias cuando se sale limpio de la ducha? Sorry. No understand. Aí eu faltei essa aula. Eu vou repetir, tá? Vou mais devagar, que daí, vamos ver, vai sair. ¿Por qué se considera que las toallas están sucias cuando se sale limpio de la ducha? Eu consegui traduzir, mas eu não entendi o significado. A resposta é o que não sai, isso que tu quer dizer? Ou seja, tu sabe como responder ela? Não, é que, tipo, não faz sentido. Não sei, minha tradução. As toalhas estão sujas, aí quando sai do banho, não sei. Porque... vou traduzir então pra te ajudar, tá? Mas a lógica era primeiro te complicar um pouquinho com o espanhol, que eu venci, né? Compliquei um pouco a vida. E a outra agora é que tu responda se tem lógica, né? Se tu encontra a lógica da pergunta, que é: por que a gente considera que uma toalha tá suja se a gente sai limpo do banho? Foi isso que eu entendi, só que eu achei que... E aí, como jogador, ela tá esperando uma coisa assim, tipo, pegadinha do malandro. Sentido. É porque às vezes a gente não sai totalmente limpo do banho, né? Não sei, não. Que absurdo! A banhos e banhos. Não sai. Há banhos As e mães banhos. piram, as mães surtando esse momento. Não. A mãe já pensando até hoje, né? Só ligando o chuveiro. Ainda ela aprendeu. Só liga o chuveiro e fica do lado ali, né? Só pra dar um barulho. Ai, vamos lá, André. Posso aproveitar o clima? Pode. Paty, eu queria que tu comentasse um pouco pra gente de alguns momentos dessa temporada desse ano que não aconteceram contigo, mas que aconteceram com a Pri. Por exemplo, a briga dela pra botar a garrafa de volta na...
Eu senti uma piada. Não, isso é o pior é que a gente nem pensa nisso no momento, porque é tão natural, ainda bem que quando eu faço as coisas que não dá. Porque foi uma situação bem inusitada, né, também, né? Dentro de campo ali. Todo Teve- mundo, né? Aquele momento de tensão, de partida, todo mundo concentrado ali, a gente aqui na transmissão do jogo. E tá lá a Pri brigando pra botar de volta a garrafa tipo, no lugar. E tinha tido na Supercopa, acho que foi aquela tira-mão da Hortolã, né? Acho que foi a guria, foi a atleta do Flamengo, né? Que também foi do nada, tipo. Tira a mão daqui, tira. Tu acha E que ela até recebeu hoje- uma marcação mais dura da garrafa e da caixa do que das zagueiras adversárias? Olha, dá uma briga brava. Acho que a garrafa deu mais trabalho. E até hoje a gente não entende o que aconteceu ali com o lance da Hortolã. Qual era a tentativa, né? Se era segurar ou se era se manter próximo, mas a pessoa com a mão, né? No local totalmente desafiado. De vez em quando Eu eu acho que lembro ela- dessa cena e começo a rir também, sozinho. Eu acho que eu não lembro quem foi, mas era amiga dela. Aí foi brincar com ela, mas num momento bem sério, né? Não tinha como. Ela não considerou uma brincadeira, ela ficou bem brava, né? Parecia assim, bem sério. Que isso? Mas o que é isso? Bom, então eu vou voltar pro teor sério aqui, até pra gente também cumprir com as outras perguntas que foram feitas pelos internautas. Adoro usar essas expressões bestas. Enfim. Mas a Marília, né, declarou, inclusive, depois de fazer a pergunta, que ama muito. Eu acho que ela estava falando de ti. E a pergunta dela é: quais as inspirações que tu tem entre jogadores e jogadoras? Não vai parecer que eu tô. Ah, agora você já sabe, então não. Mas desde sempre foi o Jeromel, porque como o Grêmio era o time que eu mais acompanhava e no início você não tem tantas referências dentro do futebol feminino. Acho que ele foi o cara assim que mais me inspirava, tanto pela pessoa que ele é dentro de campo e fora. Humildade surreal, eu pude conversar com ele um pouquinho lá no jogo e você vê que ele é muito diferente. E também questões de dentro de campo, eu acho que dar a vida a todo momento é muito bom. E no futebol feminino eu gosto muito da Rafaele, eu acho que o estilo de jogo dela é bem diferenciado atualmente, então tem várias questões que eu vejo ela jogando e me inspiro, enfim, tanto fazer algo parecido, porque o futebol tá evoluindo, né? Acho que a zagueira não é uma posição que só defende, então tem muitas qualidades que eu vejo nela que eu tenho também, mas claro, posso melhorar e evoluir cada vez mais. Nem só de Completando defesa assim, eu vi vou te só falar uma coisinha. Inclusive, tu falou as tuas duas referências, é muito interessante porque o teu estilo de jogo casa tanto com o Jeromel como com o da Rafa. Eu acho muito interessante isso, tu ver. Porque a leitura de jogo que tu tem é muito parecida com a da Rafaele. E os teus lançamentos que tu dás durante os jogos lembra muito os do Jeromel. Eu já falei isso em transmissão até, sobre como tu lembra o estilo de jogo. E a Rafaela não tinha isso, não sabia, né, que era a tua referência, mas agora tu falando também me veio, pô, a Rafaela joga muito parecido com a Paty. É muito legal ver isso, sabe? Não que tu copie, mas pela inspiração, tu acaba, acho, até fazendo no automático alguns movimentos e coisas que lembram muito eles. Bem legal isso. É aquela coisa, né, meu? Sempre tem ali um gênio que cria e tem um mais gênio que vai lá e aprimora todos os detalhes. Então. Aí vem a Paty. Pra tudo tem professor nessa vida, né? A gente observa e aprende. O melhor ainda é tu conseguir fazer, né, na prática o que o professor tá ensinando. Imagina, isso A meta sempre é o aluno superar o mestre, né? Exatamente. Aprimorando, melhorando ali, ó. Desenvolvendo mais. Ô, Paty, outra coisa que eu quero te perguntar também, do Campeonato Brasileiro e também da primeira competição que a gente teve, né, a Supercopa, qual foi o jogo mais difícil da temporada pra ti até aqui? Olha, não joguei tantos jogos esse ano pelo Grêmio, mas acho que foi contra o Corinthians. Também. Pode falar um da seleção e um do Grêmio, então. Do Grêmio foi contra o Corinthians na Supercopa. Era o Corinthians diante de 20 mil torcedores numa final, então, acho que sem dúvida. E na seleção, bom,
tive mais difícil. Talvez contra. Aqui. Acho que contra o Paraguai no Sul-Americano, em que não foi assim difícil para mim individualmente, mas para nossa equipe a gente ganhou só de 1-0, enfim, e a gente não teve um desempenho tão bom, então dentro das circunstâncias acho que foi esse que eu me recordo. Posso emendar outra, Tchelle? Sim, eu acabei de voltar, né? Porque eu caí aqui, não sei o que aconteceu. Não peguei a resposta, mas vai lá. Emendando, então, aproveitando o embalo, eu queria te perguntar também como que é pra ti poder dividir o espaço na seleção com colegas de clube, né? Porque a gente exalta bastante a participação tua, da Rafa, da Luane, da Laís também. Como é pra ti ter tantas companheiras de clube na seleção? É muito bom, né, pelo trabalho que é feito no clube, que a gente acaba se destacando. E como eu falei, que a seleção é um ambiente totalmente diferente do que a gente está habituado aqui no Grêmio, seja, né, a combi, o lugar onde treina, que você dorme, enfim, é tudo muito diferente. Então, acho que ajuda muito na sua adaptação, principalmente nas minhas primeiras convocações, quando eu tinha alguém que eu já conhecia, que eu jogava com essa pessoa, tudo se tornava mais fácil. E foi assim também na Sub-20, com a Rafa e com a Laís, né, no primeiro ano. E você acaba conhecendo mais a pessoa, e eu acho que agrega muito, porque tem momentos em que você sabe que aquela pessoa pode dar mais, então tu consegue ajudar de alguma forma. Mas também confesso que tem momentos que eu não aguentava mais ver a família delas. Porque, caraca, era todo dia aqui no Grêmio. Não, e o pior é que o nosso quarto é quem? Eu, Laís, Luane e Rafa. Né? Então, aí, dormia olhando pra cara delas, acordava olhando pra cara, treinava do lado delas. Aí, não, vou pra seleção. Vou com quem? Vou com ela. Aí, tinha momentos em que eu falava, não, gente, dá vai, fica ali pro canto que eu vou conversar com o outro ali. Aí eu falei isso pra elas, no Sul-Americano, principalmente. Olha, gente, no Grêmio a gente conversa, tá? Aqui eu vou fazer uma amizade diferente, não sei. Não aguento mais essa família. Tá louco. É quase parente já, né? Já virou meio que parente, você fica à distância. Vivi mais com ela do que com a minha família nesses últimos tempos, tá louco. Vai, William. Bom, a pergunta do Drico. Como é que foi pra ti ser a capitã do time no jogo passado? Foi, acho que mais uma realização dentro da minha carreira aí de atleta, porque, como eu falei, era um lugar onde eu almejava estar. E hoje, estando aqui, talvez a gente não consegue ter essa noção de que há uns anos atrás era nosso sonho, que hoje estou realizando. Então, mas não é algo que eu fico me prendendo, nossa, capitã, tem isso, tem aquilo, não. Acho que é algo automático, se o treinador, enfim, acha que você merece e vai ser bom para a equipe, tá ótimo. Mas fiquei feliz em ter sido nesse último jogo, ainda mais que a equipe que iniciou jogando era praticamente toda sub-20. Então, a gente já se conhecia, já estava mais acostumado com as meninas, a saber orientar, né, como orientar cada menina, que acaba sendo tranquilo, acho que não é nenhum peso a mais, mas com certeza com muito orgulho, né, porque a faixa do Grêmio é diferente. Para mim também tem um valor muito especial nisso. Eu queria ter essa tranquilidade toda, cara. Se eu tivesse essa tranquilidade toda, eu tinha ido mais longe na minha vida até agora. Eu já tava assim, Certamente. Se eu fosse capitão do time da faculdade, eu já ia dormir mal um dia antes. Imagina do Grêmio, cara. Tipo, é muito... Eu tô que nem a Tchelle no começo ali, ó. Eu tô que nem a Tchelle no começo ali falando 32 anos da minha vida, eu tô me sentindo, sei lá, uma criança. Uma pirralha. Eu tive experiência de ser capitão do meu time de basquete na adolescência, um jogo só na vida, né? Que foi lá no final, eu já tava parando de jogar e o pessoal fez de homenagem, dá pro Willis ser o capitão. A gente não tem faixa, né, no basquete, então é só, vai na súmula lá. Mas, e quando me falaram isso, tipo, uma hora antes do jogo, até a hora do jogo, parecia que ia me dar um troço. E eu, tipo,
não fazia nada do jogo já, tava fora do campeonato já. Mas eu queria ter essa tranquilidade também. Olha, invejo pra caralho a tranquilidade da parte pra... O William sabe, eu não fui capitão nem do time da Fabico na faculdade, pô. Não é nenhum de nós dois, né? Então, né? Não, eu ainda jogava mais esse tempo do que tu. Eu era titular ainda e não jogava. Assim, estou devastado. O Brasil é devastated. Aqui na Chape também eu já fui muitas vezes, na seleção também, então não é... Tranquilidade. Gente, na seleção... Pra mim é natural. Capitã do Seleção, Grêmio, entendeu? Já... Dá licença, gente. Se criar a seleção da Terra aqui, a gente for jogar fora do universo aí também... Impressionante. A Capitã América tá aí, Mas tu é da ala mais séria, né? Das gurias, assim, dessas que tu falou, da Leves, da Luane, com certeza tu é aquela que ri pra não perder a amizade, assim, porque eles devem passar rindo. Não, também não é assim. Depende porque eu tô. Obviamente, acho que de longe eu sou a mais responsável de todas, né? Porque a minha concorrência não é aquelas coisas. Dentre elas, eu sou... Tu é aquela que chega meia hora antes do horário. Ou 15 Claro. minutos antes do horário. Sim. E tem alguma, assim, que é, meu Deus, ver o insuportável? Tu não pode fazer outra coisa que não seja zoeira? Não, acho que é todo mundo bem tranquilo em relação a isso. Todo mundo, tipo, sabe o seu limite, enfim, mas não tem isso. Não. Eu também eu sou bem tranquila, assim, com as pessoas que eu tenho mais proximidade. Algumas até falam que há momentos que eu não pareço que sou a parte, porque... Mas a gente tem alguns lados, assim, mas ninguém repreende, não. É tudo muito de boa. Eu acho que a tia usou o insuportável, ficou parecendo uma pessoa chata. Não, é mais pro lado. É mais pro lado. Quem é a pessoa mais. Eu ia falar agora. Eu ia dizer fora da casinha, mas também eu acho que é um pouco demais. Por exemplo, assim, incontrolável. A Kika era quem ficava zoando todo mundo, dando susto em todo mundo. A Kika saiu do time. Quem é a pessoa mais zoeira hoje, né? Dentro do vestiário? Eu acho que não tem como ser outra. É ela. É ela? É a Luane. É ela. A gente já suspeitou desde o princípio. Inclusive, a gente queria dar muito direito de resposta a ela, porque todo mundo menciona ela como a mais zoeira. Mas ainda não rolou a oportunidade. Luane, nos nota! Por favor, vem falar com a gente. Não, ela não tem nem como se defender. A gente tem prova, tá filmado. Não tá tudo documentado, tem ali um álbum de... O mais curioso é que, assim, a Rafa em janeiro falou que era a Luane. Nós estamos em outubro e a Paty tá confirmando que ainda é a Luane. Então, é quase um ano já acumulado. Tem umas e outras que ajudam, mas acho que ela é, né, a mais agitada de todas. Ela é a primeira faísca, daí depois vem a fogueira, tá só andando. Paty, outra coisa que eu queria saber também, que a gente tá há muito tempo esperando por esse momento pra poder perguntar. A sensação do primeiro gol com a camisa do Grêmio, pelo profissional. Que a gente viu pelas imagens assim que tu tava numa emoção muito grande, né? Mas eu quero saber de ti agora, falando em palavras, como é que foi esse momento de fazer o primeiro gol pela camisa do Grêmio? Grêmio Cruzeiro, né? Uhum. Foi. O William é o Grêmio Pad aqui, tá? O William é o Grêmio Pad. É difícil, assim, você expressar um sentimento e naquele momento a gente acaba esquecendo de toda a importância que isso tem, tipo, especialmente pra mim, assim, falando individualmente. Porque era um jogo que tava difícil e tava chegando no fim do segundo tempo, então fazer um gol ali, você pensa, estamos ganhando o jogo, né? Bacana. Eu só fui ter noção disso, que era meu primeiro gol e que, né, foi um momento importante depois que acabou, que todo mundo chegou e, olha, fez gol até que enfim. Só por causa disso, não. Isso que é companheirismo, né? Até que enfim. Sempre tem. E você tá naquela adrenalina de prestar atenção só no jogo. Você acaba esquecendo, né, da importância daquilo naquele momento.
Então, o que eu posso dizer é que na hora eu só pensei, ufa, ainda bem, estamos ganhando o jogo e bora pra cima. E aí depois no final, que assim, às vezes eu revejo o vídeo, assim, porque eu sempre digo que eu não sei comemorar gol, né? Porque eu não faço muito. E aí eu não sabia nem o que fazer, fui correndo pra Rafa, aí veio outras, bateram na minha cabeça, foi uma loucura na hora, não tem como. A outra foi comemorar o gol e quando vê tava apanhando já. A Paty nem quer mais. A Paty nem vai querer mais fazer gol, porque ela corre se machucar, né? Tipo... Não, me desarrumam tudo inteiro, meu cabelo lá embaixo, tinha saindo. Não. Vai sair na foto do gol toda desgrenhada já, porque as colegas não ajudaram ali na hora. O momento que a câmera vai nela, tá lá, os colegas não ajudaram, né? William, essa pergunta. Ah, tá. Essa aqui é uma pergunta que a TT mandou que é boa de fazer. Paty, tu é praticamente da primeira geração que teve toda a base, né? Que fez toda a base no futebol feminino, né? E a gente queria saber, então, tipo... A TT, né? Pergunta e a gente junto. Como tu acha que vai ser o desenvolvimento da modalidade a partir de agora? Porque é uma geração inteira que teve base, diferente das que vieram antes, né? Que, em geral, acabavam só indo pra jogar mesmo, ter um treinamento já no profissional. Como que tu acha que tu vê daqui 5, 10 anos o futebol feminino, principalmente aqui no Brasil? Acho que vai estar muito, muito mais evoluído. Principalmente em questões que parecem básicas, né, do futebol, alguns tipos de fundamentos, entendimento de jogo, porque era coisa que as mulheres, né, que iniciaram no futebol feminino não tiveram, e a gente está tendo agora. Então, principalmente isso que é o básico que vai formar essa base para a gente ir cada vez mais longe. E eu acho que a gente mostrou isso, né, no Mundial Sub-20. Acredito que a 17 também tem um grande potencial de ir bem contra times no cenário mundial. Então a gente bateu de frente com as melhores equipes do mundo. Então o potencial a gente tem ótimas jogadoras, o trabalho está sendo feito, está muito bom, aliás. E com essas meninas agora que estão vindo com Sub-13, Sub-14, com competições nacionais dessa categoria, influencia muito, muito demais. A experiência que você ganha jogando esses campeonatos, para depois você chegar numa semifinal de mundial, você acaba que não vai sentir, sabe, essa pressão toda, essa dificuldade. Claro que pelo jogo, obviamente, é normal, mas vai ser algo que eu acho que aqui no Brasil, talento a gente tem e de sobra, né? Só faltava ter esse trabalho sendo feito de uma maneira correta, sendo valorizado. Investimentos também é importante, então acho que alinhando todas essas coisas a gente tem muito potencial para estar sempre entre os melhores do mundo, com certeza. Demais. Eu estava pensando aqui em qual seria a minha última pergunta, né? E eu me lembrei que a gente, ao longo da entrevista, vai traçando um perfil das jogadoras, né? Que a gente faz aqui, entrevista e tudo. E eu me lembrei que tem uma pergunta fundamental, que quem normalmente faz é a Ana Lu, mas como ela não tá. Mas como ela não tá, então eu vou fazer essa pergunta que é importantíssima para traçar esse perfil Paty Maldaner. Paty, qual é o teu signo? Aquário. Nossa, mas assim, zero surpresa. O mesmo da Ana, inclusive, né, que faz as perguntas, ela ia enlouquecer hoje. Não, zero surpresa, todo o perfil aquariano, zero surpresa. Não, mas eu não acredito em signos, então pra mim é indiferente. Mais aquariana ainda! Oh, meu Deus. Tô brincando. Na verdade, tudo bem não acreditar, né? A gente faz assim... Mas é importante, viu? A gente super leva a sério isso aqui. Ai, guris, vocês ainda têm alguma pergunta? Tem uma última pergunta também que eu queria fazer. Patrícia Maldaner Jeromel, por favor, me responda. Tem sonho de jogar na Europa ou em alguma liga maior, como a Liga Americana, que nos Estados Unidos o futebol feminino é bem mais desenvolvido, né? Tem sonho de jogar em algum clube fora do país, em alguma outra competição? Tenho sim. Eu acho que
você jogar fora do país é mais um passo, assim, para conseguir uma evolução que talvez aqui você não conseguiria de uma certa forma. Então, sim, eu penso em ir para fora, acho que principalmente na Europa, ou Inglaterra, Espanha, França, eu acho que são países que acho que podem te proporcionar coisas que aqui no Brasil ainda não tem, ou vai demorar muito tempo ainda, né? Mas não tem nenhum clube em específico, mas sim. Eu ia perguntar se tu pudesse escolher pra qual tu iria. É melhor não dar ideia, né, André? Daqui a pouco tá o clube aí entrando em contato. A gente cobra a proposta. O Andrew não A ajuda taverna bem, chega, impressionante. a O Andrew taverna não ajuda chega bem. como investidor ali e cobra a proposta. Não, mas tem vários clubes que vêm nesse cenário do futebol feminino. Acho que chegar lá com certeza é um objetivo que eu tenho. Aí fica a questão, vocês decidam quem quer, porque ó, tem vários. Então, vamos lá, vamos nessa lista aí. William. Já que o programa vai ao ar antes do Grenal, então a gente tem que falar de Grenal. Né? Tem todo o histórico dos últimos anos, as dificuldades e até um pouco de azar que o time acabou tendo. Como é que tá a preparação? Como é que tá o foco nesse jogo agora? Quarta-feira ainda é um classificatório, não é final, mas já dá pra tirar uma febre, digamos assim, do que pode ser a final depois do Gauchão, né, Paty? Como é que tá tudo aí com vocês, contigo? Como é que tá a preparação? O que eu posso dizer é que, com certeza, a gente vem pensando nisso e focando os nossos treinos nisso também, porque o gauchão, né, na sua maioria, muitas vezes, é quase sempre o Grêmio e o Inter que decidem. Então, a gente sabe que hoje a equipe mais forte que a gente vai enfrentar é o Inter, e com certeza a gente trabalha muito para que não falte, né, muita coisa, ou que a gente não tenha esse pingo de azar novamente, e a gente tem muita consciência, né, do quão representativo é talvez uma vitória para nós, para a instituição, para você. Com certeza a gente faz o máximo nosso possível para que a gente tenha esse resultado positivo. A gente tá tranquila, óbvio, tem sempre uma pressão, né, vindo de terceiros, mas isso dentro de campo a gente tenta levar da melhor maneira possível, e com certeza a gente vai em busca dessa vitória, não só dessa também, né, como chegar na final e conquistar esse título. Até porque, como o William disse, é caso de sorte às vezes, né? Porque melhores a gente sabe que vocês são, né? Então, o resultado é o de menos ali. A gente sabe qual time é melhor. Eu falei até referente à final do ano passado, que tipo, aquele pênalti inexistente que deram, que eu ainda guardo mágoa daquela arbitragem daquela final, porque aquele pênalti não foi nem aqui nem na China, mas, né? Eu disse que era a minha pergunta final, agora o William me falou, eu vou fazer essa pergunta. Paty, foi pênalti ou não foi pênalti? Olha, o que eu lembro assim de relance, só lembro da Gisele pulando, e onde a bola bateu, se foi nas costas, acho que foi na mão, né? Que foi por isso que deram o pênalti, não lembro. Mas eu acredito que não, porque eu acho que ela pulou e o braço dela tava junto ao corpo. Mas a gente sabe que é difícil, né? Na hora não tem muito o que você fazer e acontece. Mas o VAR da Taverna analisou e diz, tá? Não foi pênalti, tá, pessoal? Não foi. Eu ia falar isso agora, analisou, a gente viu de dentro dentro do estádio ali, da arquibancada, a gente viu o lance, reviu depois nas imagens. Não foi pênalti, obviamente, foi favorecimento. E o lance de que na hora não tem muito o que fazer, a gente partilha pra agressão, né? Mas a gente entende que realmente... Não, o pior de tudo é que a árbitra não deu o pênalti. Quem deu foi o quarto árbitro. Foi o quarto árbitro, sim. Isso foi o mais ridículo. Ele tava lá fora do campo, cara. Sim, toda hora. A parte da onde ele tava, ele tinha uma visão menor do que quem... Sim. Até a árbitra tá do lado. Isso aí me lembra. Ter marcado e não marcou. Paty, a Paty não deve saber, eu sou árbitro de basquete, tá? E aí isso me lembra alguns treinadores, às vezes, que eu tô do outro lado da quadra, no fundo da quadra, e sai, dá uma lateral e o cara... porque não sei o que bateu. Tipo, o cara tá, sei lá, 10 metros de diferença longe de mim. Eu digo, quer dizer que tu viu melhor que eu, que tô aqui do lado do troço. É a mesma situação, porque, cara, a árbitra lá ela tava na frente do lance. Ela viu de frente, ela não marcou nada e deixou o jogo seguir. Aí quando vê, do nada apita, porque o cara lá atrás
É, a arbitragem, né? A gente sabe que vocês sofrem bastante, né? Principalmente jogos do Grêmio, é impressionante como adoro escolher as piores escolhas, digamos assim, né? Infelizmente no Brasileirão a gente sofreu muito nisso, tanto no passado como nesse ano. E no Gauchão acho que ainda é muito diferente, né? Até pela qualidade dos árbitros acaba sendo menor. E tá suscetível a isso, né? Mas que pena que é sempre contra a gente, né? Aquelas coincidências, né? Se ainda soubessem, né, para cometer erros a nosso favor, mas nem isso, meu Deus do céu. Nem isso eles sabem. Então é isso. A gente vai literalmente liberar a Paty para ela poder descansar, porque quarta-feira tem Grenal e a gente tá já um pouco ansioso. Talvez. Mas também não querendo antecipar o tempo, né? A gente vamos viver cada dia de uma vez, tá tudo bem amanhã, né? Não, com certeza, menos tranquilo que a Paty a gente tá. Não, mas isso pra vida, né? Isso aí serve desde 1990 e pra alguns anos, não sei, 89, William. Eu sou 88. 88? 88, tá. Então, é difícil, complicado. Competir com a Paty não é leal. Com a gente, sabe? Então, Paty, mais uma vez a gente quer agradecer. Muito obrigada por ter topado essa loucura aqui, dessa entrevista que pra gente é gigante, porque a gente sabe que tu recém tá começando e tá começando com tudo, né? Tu tem toda essa história que tu contou aqui, que a gente pode acompanhar no Grêmio por sorte, assim, que é uma honra poder contar contigo na equipe. Tomara que esteja por bastante tempo ainda, né? Apesar da gente saber que enfim, tu tá começando o caminho e ele tem que seguir, né? Até porque tu tem muita capacidade para ir bastante longe e ainda muito jovem, então fica assim um comentário de orgulho, na verdade. Muito orgulho de te ter na equipe e obrigada por ter participado aqui da Taverna Entrevista. Engrandeceu o programa, depois de meses aqui offline, a gente voltou com tudo. Não passou nada, não passou ninguém. Vou deixar os guris também se despedirem, fazerem seus comentários finais. Também agradecer, Paty, pela tua participação aqui com a gente. Dizer que realmente isso que a Thierry falou é verdade, a gente tem muito orgulho de ter tu no nosso time. A gente defende a tua titularidade desde do Brasileiro Sub-18, acho que foi o teu primeiro campeonato aqui no Grêmio. Aquele que era do ano anterior, vocês jogaram em fevereiro, acho, no passado. E eu lembro de apontar tu e a Rafa, dizer assim, cara, essas duas gurias ainda vão jogar muito esse ano no profissional. E vocês viraram titulares no meio do campeonato, então foi muito legal ver aquilo, sabe? O potencial de vocês já sendo reconhecido dentro do clube mesmo, né? E agradecer por tudo que tu faz pelo Grêmio, pela tua dedicação, a gente brincou da tua tranquilidade, mas a gente vê isso em campo, né? Não precisava tu falar. A gente já vê que tem uma tranquilidade pra jogar absurda pra tua idade, assim. Então, muito obrigado por ter participado, por tudo que faz pela gente. E a gente, se acontecer o pior, que é tu ir embora do Grêmio, a gente vai seguir torcendo por ti, porque tem uma muito massa e joga pra caralho. Obrigado. Queria te agradecer também, Paty, pela tua participação hoje aqui, por ter aceitado o nosso convite. Agradecer o Grêmio também por ter te liberado, né, pra falar com a gente. Agradecer a Morgana que fez todo esse intermédio conosco. Agradecer a todo mundo que vai nos assistir posteriormente, né? Porque o vídeo é gravado. Antes a gente fazia ao vivo, agora a gente faz gravado, né? Por motivos de força maior. Então queria agradecer a todo mundo, lembrar que é para compartilhar, curtir o vídeo, mostrar para a família inteira, chamar todo mundo que é gremista para acompanhar as meninas também, porque elas dão muito orgulho pra gente. E realmente é um orgulho, uma honra e assim, é um privilégio poder te assistir em campo vestindo a camisa do Grêmio e a entrega que tu e as tuas companheiras têm em cada partida pela gente. Muito obrigado. E não só no Grêmio, né? Na seleção também, que seleção já dá também. aquele orgulho maior, assim. Agora sim, Paty, agora eu te dou todas as palavras. Bom, primeiramente, obrigada. Acho que eu que agradeço. Queria agradecer a vocês por tudo que vocês fazem pela gente, principalmente fora de campo, porque não é de hoje que vocês lutam por nós, pelos nossos direitos, por melhorias no departamento feminino do Grêmio. Então, o que vocês fazem também é muito significativo pra gente, atletas, e agradeço muito, muito mesmo aqui pela oportunidade, pelo tempo, e parabenizar também o trabalho que vocês fazem, que acho que de longe são as pessoas que mais nos acompanham
e que mais torcem pela gente, independente do nosso momento, se a gente tá ganhando, se a gente tá perdendo. Sempre vejo, né, vocês nos apoiando, principalmente pelas redes sociais. Não só eu, né, todas as meninas do nosso grupo, a gente recebe todo esse carinho que vocês nos dão e só agradecer de verdade. Fico muito feliz também, orgulhosa por ter torcedores como vocês nos apoiando sempre a todo momento. Obrigada. Meu Deus, ainda bem que ela parou, senão eu já tava aqui, ó, sentindo chorinho. Eu já tô emotivo hoje, né, gente? Eu já tô emotivo hoje. Então eu acho que é a melhor forma, né, de encerrar. Não, eu vou desligar isso aqui. Ô, Paty, é de sacanagem, né? Não, ela que é tranquila, que você quer, ela fala isso pra nos derrubar, que ela quer nos derrubar. Então é isso. Deixamos esse beijo quentinho de Paty Maldaner pra todo mundo que tá aí assistindo. E tchau. Beijo. Fiquei sem jeito, não sei como encerrar depois disso.